joga um líquido dentro e tira uma radiografia do útero para ver se tá obstruída a trompa. Nunca ouvi falar. É um exame que em alguns lugares faz sem anestesia, então é um líquido metálico, assim, que aparece na radiografia. Você consegue Uhum. ver a foto do seu útero e das Tipo um trompas. Doppler, pra ver tudo, ver Isso, as só que é um veinhas. raio-x. Então eles Nossa. injetam um negócio e quem faz sem, vem um gelado e um arrepio, assim, sem anestesia, né, e na hora eles já fazem a radiografia e e aí fica mapeado o caminho. Se você tem uma obstrução na trompa, ele vai ficar encurtado. E aí 6 meses depois da não, 1 ano depois da outra cirurgia, um pouquinho menos, o outro lado que estava perfeito estava o quê? Obstruído. Obstruído. Então ela além de estar obstruído, ela estava grande, então ela tinha líquido, então eu tinha uma hidrossalpinge. E aí a gente agendou uma cirurgia no mês de agosto, meses de agosto são bem complicados pra mim. No mês de agosto, para retirar a outra trompa. Isso em 2018. Ali eu já sabia que eu não ia poder e olha que coisa, fiz a cirurgia no Santa Brígida, onde eu tinha feito a primeira, com uma equipe particular, a gente fez a cirurgia, tal. Quando eu estava para recuperando da anestesia ali, eu ia tirar a minha trompa também, gente, colocando DIU, gente ganhando filho, é o mesmo lugar, Sim. né, não tem lugar, assim, pra pessoa que tá perdendo um bebê ou perdendo uma parte do aparelho reprodutivo. Eh, e aí quando eu saí da cirurgia sedada, a enfermeira chegou, assim, na minha maca, tinha acho que 3 macas, falou: "Ela que tirou o útero?" Daí eu falei: "Não, não, Não tirei o não fui eu". útero. Daí: "Ah, não, foi essa daqui e tal, foi atender", mas eu fiquei com aquilo ali, assim, ó, na minha cabeça, falei: "Gente, e se tiraram meu útero e eu não tô sabendo?" Sim, e tipo assim, né, confundiu a pessoa. Como que ela pergunta desse jeito? Exatamente, não tem a ficha, não tem o nome, não tem o nome na minha Sim. maca, né. Beleza, tô lá no outro dia vai vir meus pais vieram, né, pra fazer companhia também, meu marido estava no hospital comigo, daí chegou a no outro dia, quando a gente recebeu alta, quando eu fui receber alta, chegou um médico da equipe, que esse eu nem conheço mesmo, e ele chegou assim pra mim: "Tá tudo certo, a gente tirou seu útero". Hã? Deu: "Hã? Brincadeira, a Ele gente falou isso? tá tudo certo, ó, depois você vai lá, faz uma FIV, engravida e pronto". E eu fiquei assim: "Como que você brinca Não, não, com uma gente. mulher que fez uma cirurgia, porque estava tentando engravidar e tirou um pedaço do aparelho ainda que não Sim, tivesse tentando engravidar, que tirou um não pedaço do faz aparelho esse tipo de reprodutor, você brincadeira. entra, a pessoa está com pontos, ainda meio grogue, se recuperando, e você brinca com ela que você tirou o útero dela. Meu Deus. O nível de despreparo dos profissionais, assim, da saúde é terrível, sabe. Hoje isso para mim tá assimilado, assim, já, né, não sei nem o nome do cidadão, devo ter em algum papel ali, mas enfim, essa pessoa não poderia trabalhar com Com pessoas, vidas, com pessoas, né. com vidas. Mas assim, um dos voltando na primeira cirurgia de retirada de trompa, e eu estava ali na maca com meu marido, e quando saiu eu tinha esperança de ter preservado, né. E quando ele foi me contar, né, quando eu acordei, a primeira coisa que eu perguntei pra ele foi: "E a trompa?" E ele começou a chorar desesperadamente, e aí a gente se abraçou, ele falou: "Ele não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu recuperar". Ali era um passo, sabe, eu me sinto um pouco não tem aquele, comediante, Robert Klin não tem, alguma coisa assim, que Qual que é o tira um nome braço, do tira outro comediante? braço, daí tira a Não perna, tira sei. não sei o quê, e no final ele vira um peso de papel. Eu estava me sentindo assim, tipo, tira perdeu o bebê, tira a trompa, tira a outra trompa, o que que tá sobrando, né, mas ali era uma coisa né, nesse comediante é uma história de motivacional, e eu, né, eu pensava assim: "Ah, tirou ali, mas beleza, eu ainda tenho outro e a gente sabe que a gente consegue engravidar". Isso que ficava na minha cabeça, a gente sabe que a gente consegue engravidar. Sim. E é muito simples, porque, né, em 2017, é muito simples, porque o que que o médico que eu fui falou assim: "A gente vai, a gente tira, depois a gente faz aqui a FIV
e pego os óvulos e pronto. Daí fui lá para fazer a Você consulta da lembrou FIV. dele falando pra você. É, né, é muito simples isso, acontece, mas ó, nasceu. 2018. E aí, que a gente daí eu fui numa consulta e a gente combinou assim: "Ah, eu tenho uma feira, a gente vai fazer a transferência, vai fazer o processo de FIV na no final de novembro, quando vai menstruar ali, dezembro, tá grávida, tal, beleza". Fui pra feira, que eu tinha, né, e nessas horas, pra não pensar, eu trabalhava, 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 trabalhava. "Tem feira, eu vou fazer feira", e fui fazer feira. E aí, quando eu ia viajar pra feira, menstruei. Fui no médico, vim com os pacotinhos da FIV, assim, as coisas têm que ser, em temperatura, né, tem que ficar na geladeira. Então aquele mesmo médico que ele te falou, você voltou nele, marcou a consulta Não, e começou. esse daí era um da equipe, Ah, tá. eu não vi mais esse outro Não, não, médico. não esse, aquele que Ah, o falou o especialista? especialista. Então, da mesma clínica. Esse especialista ele é de gravidez de risco. E aí, junto com ele, tem um especialista em fertilização. E aí a gente fez ali, a gente se sentiu bem acolhido, né, no processo, mas chegou num ponto que não dava mais. Então ali a gente fez, e a gente chega falando assim: "Doutor, pode pôr 3". Essa que é a cabeça, assim, de quem vai começar a FIV, né. "Não, pode pôr 3, eu quero põe 3 e pronto". Dele: "Não, não é assim, tem um protocolo, né, tal, Sim. vai por idade", na minha idade era no máximo 2, mas Porque aí pode fecundar tudo. que pode perguntar tudo, mas aí que tá, a gente sempre pensa no máximo, né, mas tem as histórias dos mínimos. Então, assim, quando foi fazer o processo: "Nossa, tá muito bem, óvulos, óvulos, óvulos". Quando foi retirar, tinha 9 óvulos. Beleza. Daí a gente vai acompanhando. Você fez aquele processo de ovulação mesmo, de pra ovular mais, pra tomar ou não? É, porque assim, Ou agora, como que eu posso engravidar? A menos que Deus repita o que ele fez com Maria, o óvulo não chega mais no útero, não encontra mais o espermatozoide, o meu óvulo, né, porque eu não tenho a ponte. Eu tenho o útero, eu tenho o ovário, mas eu não tenho as pontes para levar o espermatozoide para o e então o tem que ovário. colocar tudo prontinho Tem que já ser dentro do pronto. útero. Para Uhum. quem não tem as trombas, não tem, não adianta fazer inseminação, não adianta fazer estímulo de ovulação, tem que ser fertilização in vitro. Vai lá, estimula a ovulação, então estimula para ter muitos óvulos, porque muitos óvulos não são garantia de óvulos com qualidade e nem de muitos embriões. Pega os óvulos, pega o espermatozoide, fecunda, né, fecunda ali com, né, artificialmente eles, e acompanha. E daí que eles fazem? Ah, acompanha com 3 dias, então fertiliza, nem todos ali vai fertilizar no primeiro dia. Então eles já vão falar: "Ó, desses 9, 7 fertilizaram". Eles já te dão uma parcial, assim, no segundo dia. Aí eles tiram uma foto, né, com D3, 3 dias. Daí eles falam: "Ó, desses 7, 5 ficaram". No meu ainda tinha 7. "Ah, tem 7". E aí no D5 a gente fez, a fresco as primeiras FIVs, né, que não congelou e depois voltou. Então a gente fica nessa tensão ali, D5 e eu usando progesterona, preparando o útero Sim. para transferir. D5 tem 2 maduros que estão ótimos, então você pode vir e é uma coisa, assim, você pode vir, amanhã 8 horas da manhã a gente vai fazer sua transferência, ou amanhã 11 horas da manhã, porque tudo depende, é tudo muito contado, sabe. Sim. E aí tem que ir com, a bexiga muito cheia, vai lá e tal. E aí então o meu em dezembro tinha 2 embriões D5 muito bons e 5 em processo. Né, que ainda poderiam ficar bons até No quinto D6. dia, tinha 5. Sim, no quinto dia eu tinha, 2 que viraram blastocistos, né, que eles se multiplicaram e tal, e 5 que estavam ali, não estavam mortos, mas estava se desenvolvendo, eles estavam acompanhando para ver se eles iam chegar a blasto, mas provavelmente sim. Sim, que E aí é aquela divisão, né, ele celular, começa fecunda e ele vai se e vai fazendo dividindo, as igual a gente vê nos videozinhos de isso, e aí fecundação. aqui, assim, ele vai formando tipo um anelzinho, fica São como as se fosse uma células. pérola. E aí beleza, Pensa que a fomos gente nasce disso, né, é, pensa. pois é. E Um aí, assim negocinho ali que
E a gente sabia, aqueles eram os nossos filhos, né, Sim. todos aqueles bebês. E aí a gente fez a transferência e tudo certo, daí no outro dia tinha acabado de transferir, eu recebi um e-mail da embriologista da clínica, e essas coisas são assim, tipo, vem por e-mail. Ai, "Ai, Deus. ai, os seus 5 embriões não Por evoluíram, e-mail? não dá para congelar". Por e-mail, por e-mail. Meu Deus. Aí você fala assim, daí eu: Como "Tá". assim? Aí meio que o meu chão caiu, porque eu, tipo, eu tinha tantos, e agora eu não tenho nenhum. Minha mãe falava: "Mas você tem 2 na sua barriga, você não precisa de mais. Você tem 2". Mas ali me deu uma sensação de vazio, sabe, porque é como se as minhas chances, estivessem só nesses bebês. Sim. E aí estava perto do Natal e o meu exame era dia 26 para saber se eu estava grávida ou não. Então eu passei o Natal meio que numa tensão e eu não me sentia grávida. E eu tinha que lidar com meu marido que estava muito empolgado, achando tipo: "Nossa, ela tá super grávida", e a minha família ansiosa e eu Sim, eu falava assim: "Gente, eu não tô me sentindo grávida. Das outras vezes que foram naturais, eu me senti grávida. E agora eu não me sinto sim. grávida". Que pode acontecer, mas, né, porque, assim, a gente tá falando de uma gravidez, de estar saber que está grávida, né, porque esses embriões eram vidas que estavam no meu útero e eles tinham Sim, que agarrar no útero sim. e se multiplicar. Então, desde o dia 5 deles, eu sabia que eles estavam no meu útero, eu sabia que eu estava grávida. Então a minha mão colocava a mão na barriga, eles estavam ali, todo mundo meio com o dedo, assim, e tal. Beleza, fiz o exame, zerado, beta. Aí o médico falou assim: "Ó, suspende a medicação, ano que vem, tal dia você volta", acho que era no outro ano, "quero conversar com você e tal". Quantos dias pra você fazer o exame? 10 dias. 10 dias. Daí no dia 26 você tinha que fazer. Então É. 10 dias antes Ah, tinha e aí colocado. na véspera de transferir tinha uma imagem no meu útero. Na hora que fez assim eu falei: "Ué", porque a gente fica craque, né, de ver Sim. assim, tem um negocinho ali, aí junta 2 médicos, conversa, na véspera da primeira transferência. "Não, ó, aqui tem uma aparentemente uma formação polipólica, um pólipozinho, mas que não vai interferir na transferência e a gente acha que a gente tem que transferir mesmo assim". Tá bom. Daí volta lá, daí eles falam assim: "Então, como tinha aquela formação polipólica, a gente acha que isso pode ter interferido na fixação do embrião. Aí Então, volta a tudo. gente vai fazer uma cirurgia para tirar esse pólipo". E aí Outra cirurgia. muito simples, você vem, a gente tira, já sai e tal, não sei o quê. E assim, esse procedimento para tirar o óvulo é com anestesia, centro cirúrgico. Então ali foi uma, né, daí fiz essa para tirar o pólipo, e aí um mês depois você vai estar ótima e vamos marcar a próxima para março, a próxima FIV. Vamos mudar o protocolo. Fiz outra FIV e aí 4 embriões, 4 óvulos, 4 óvulos. No processo todo, quase nada de óvulo nesse novo protocolo, e injeção na barriga, era um protocolo diferente, eu tinha No que outro tinha misturar 9, nessa nova coleta tinha 4. 4. Aí eu falei assim: "Meu Deus, 4". Dos 4, os 4 fertilizaram. Falei: "Nossa, muito bom". E aí 2 viraram blastocistos. Então, se você for pensar, né, do outro 9, 2 viraram, esse 4, 2 viraram, 50%, aumentou muito, né, a taxa de qualidade dos Sim, óvulos. Vamos transferir os embriões. Março. Então ali é assim que eu conto os bebês, sabe, as gravidezes. Eu tive uma em 2016 natural, uma em 2017 natural, uma em 2018 de gêmeos, né, que são 2 bebês, então ali são sim. 4. E em março de 2019 a gente transferiu mais 2. E aí então são 6, né. E eu ficava pensando assim, eh, não, tudo bem, é a segunda, né, vai na primeira não dá certo, mas na segunda dá, muitos casos de sucesso, na segunda vai dar certo. E aí, no dia 2 dias antes do exame eu tive um sangramento. Meu Deus. Aí, a gente já começou a chorar, tal, o médico ainda pediu para eu usar um Transgestan, mas já não era nem um sangue pisado igual da gravidez, era tipo sangue, sangue vermelho, a menstruação veio antes, e eu usando progesterona, tipo, meu corpo falando assim: "Não". Aí, o médico falou assim: "Olha, agora eu estou preocupado, porque ó, a gente fez isso, 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 vamos investigar se vocês não têm alguma incompatibilidade genética,
se se o seu útero tá ok, se porque tem um exame para ver se você tem muitas bactérias ou não, se a transferência está acontecendo no dia certo ou não, porque se o útero está receptivo, mais mole ou mais duro, e tal. Beleza. Nessa daí, a gente teve uma crise pesada, assim, sabe. Tanto que eu marquei uma psicóloga pra ir eu e o meu marido, e eu ouvi dela, que é a Julia Alface, eu adoro ela, eu ouvi dela a seguinte frase, "Vocês têm que viver o luto, não adianta abafar". Se as pessoas, e ela me deu uma paz, assim, e para o meu marido também foi importante. Você perdeu um bebê, você perdeu outro bebê, nas fertilizações, você perdeu, é natural que você sofra, você não precisa não sofrer, não é assim: "Logo passa", vai passar no seu tempo, você precisa viver esse luto. E e aí meio que a gente recebeu um respaldo, sabe. Então quando uma pessoa e aí o que que a gente fala quando uma pessoa pede um bebê, né, o que eu sempre falo é assim: "É difícil, eu imagino que você esteja sofrendo muito, não, se permita viver o seu luto. Se permita viver o seu luto. Você está sofrendo, sofra, não tenha medo de sofrer. Agora você precisa disso". E é isso que eu falo, já aconteceu com primas minhas e tal, de perderem depois, e às vezes a pessoa perde sem saber, mas é tão Sim. dolorido quanto, né, porque, a pessoa, né, é Só um quem bebê. vive sabe. Só quem vive sabe. Não adianta. A dor da pessoa, por mais que a gente tente mensurar, Não dá pra saber. ou porque a gente fala que o sofrimento de uma pessoa é maior que o da outra, porque aquela outra é assim, assim, assado. Não. As histórias, ela tem esse desfecho de de conexão que vem pra você. O que você ali na tua história, o que você viveu, é só você que vai saber. Sim, Só você, o que ninguém mais. Então, não adianta, as pessoas não vão entender. Ninguém vai entender o que é. E só passando para saber. sim, Então são 2 coisas, né, que a gente é isso, não tem como você, colocar peso na dor das pessoas, não tem uma régua, sim. não tem como. É exatamente isso, você não tem que sorrir, você não tem que não, vai para o quarto, deita, sofre, sofre, porque agora você tem que sofrer, né, você está sofrendo, E é e o importante processo, esse né. processo, Exato. porque você tem que chorar, né. E aí beleza, daí a gente foi fazer o marquei: "Ah, daqui 3 meses você volta, a gente vai fazer os 2 exames". Aí eu cheguei, e ali, assim, Dos já 4, né, estava nos 4 ainda. estava no 6, Nos 4 nos 4 óvulos, que virou 2, que né. virou 2. Beleza, daí não deu, né, sangrei e tal, marcamos o exame. Quando eu já comecei a ficar meio assim, e acho que a gente tem que, tem gente que pesquisa demais médico, né, que precisa de 10 opiniões Não e confia. não confia em Uhum. ninguém. E a gente confiou logo de cara, eu tenho uma tendência, assim, de tipo: "Ah, beleza, você é um profissional", né, e era um profissional mesmo, presidente da Academia Brasileira de Fertilização de né, então, assim, não era um qualquer que estava me atendendo. É um bom médico e como diz meu marido, para 90% das pessoas funciona, só que a gente era um caso mais difícil, né, era um caso mais específico e pra gente os protocolos dele não estavam funcionando. Mas beleza. Aí fui fazer o exame, quando eu cheguei ele falou assim: "A gente vai fazer outro estímulo de evolução junto com os exames". Deu: "Hã?" Ele: "A gente faz, a gente congela, aí a gente não sei o quê". Daí eu liguei para meu marido e falei: "A gente vai fazer outro". Ele: "É? Vamos?". Deu: "Vamos, a gente vai fazer". Ele falou que a gente vai fazer, vai fazer. Então comecei, injeção, tal, não sei o quê, nã Quando chegou na véspera de fazer o exame, ele falou assim: "Então, como a gente usou o remédio para estimular a Estimular. ovulação, não dá para fazer um dos exames, porque ele altera. Então esse exame a gente não vai fazer agora, a gente só vai Que fazer um. loucura. E o outro a gente vai fazer a fresco, a fresco não, sem anestesia". Eu falei: "Tá bom". Então um conseguiu fazer com anestesia e o outro não.
Aí fez esse processo, daí a moça chegou, daí eu lembro no centro cirúrgico, chega a moça assim: "Ah, a gente vai fazer esse exame", deu: "Não, a gente não vai fazer esse exame". Eu falei ontem com o médico: "A gente não vai fazer esse exame". E daí, você é meio anestesiado, você tem que ficar se controlando e você tá Sim. sozinha, né, nesse processo. Porque o marido só entra Quando ele pra depois, pra né. pra na transferência. Beleza, fizemos, daí voltei pra fazer o outro exame, que era simplesmente assim: coloca uma pincinha do tamanho de uma agulha de crochê, mais ou menos, sem anestesia, no seu útero, daí tira um pedaço do seu útero, tac, e puxa. E aí você sabe assim, ó: "Nossa, o meu útero fica exatamente aí onde está essa agulha de crochê". Porque você sente. Meu Eu sou uma pessoa bem Deus. tolerante à dor. Eu imagino que algumas pessoas não consigam fazer aquele exame. É muito dolorido. Eu preferia ter feito com anestesia. Eu me considero também resistente à dor, principalmente pelo meu parto, e vai, bota DIU no seco, faz isso, tudo assim, entendeu. Aham. Mas eu sei que, quando fala, assim, de útero, essas coisas me dá Uma sabe, aflição. uma aflição, porque eu sei que, meu Deus, vai mexer lá dentro, é uma coisa esquisita, É. entendeu. Não é normal as pessoas ficarem, né, enfiando um monte de E coisa e sai bebê de lá e tudo, é, e mora lá dentro. É ruim, né, dá uma sensação ruim. é. É bom, E mas é ruim, né. e aí beleza, fez. "Ah, agora a gente espera. Em outubro você volta aqui". A gente tá em 2019, né. 2019. 2019, tá. Uhum. Eh, Em outubro, então, você vem aqui e a gente faz, a transferência. Nesse processo todo, era um monte de embrião, sobrou um congelado. E aí eu cheguei para fazer na consulta com ele em outubro, eu falei assim: "Doutor, a gente não é melhor a gente fazer outro estímulo de ovulação, juntar mais embrião e congelar, e aí sim a gente faz mais?" Daí ele falou assim: "Não, você tem um, você não precisa de mais que isso, você tem um". E esse médico, ele era evangélico, sabe. E eu sou católica, mas assim, cristãos, né. Sim. E sempre que tinha muito óvulo, ele me encaminhava para psicóloga, para eu saber o que que eu ia fazer com os óvulos. E em todos os outros momentos, ele não me encaminhou para psicóloga, sabe. Então na véspera ali, quando eu ia fazer o exame, que ia transferir, ele queria me encaminhar para psicóloga, porque tinha muitos óvulos, depois ficou um, né. E eu falei assim: "Eu não quero". Da enfermeira falou assim: "Por quê?". Eu falei assim: "Porque a gente sabe que ter muitos óvulos não significa que eu vou ter muitos embriões. Esse não é o momento de eu ir pra psicóloga. Aqui não é o momento. Eu sei o que eu vou fazer com os meus óvulos depois, eu vou congelar, vou transferir, vou, né, é Sim. outro assunto. Aqui é isso". Então, beleza. Daí eu cheguei lá para fazer a transferência e fui com os meus pais, meu marido estava viajando, porque essas coisas, assim, é meio que igual adoção. Você nunca sabe quando que Sim. vai dar certo, porque, óbvio, ele tinha uma viagem marcada, ele mudou a viagem, daí não deu certo, tipo, a menstruação veio depois e não deu certo. Fui com os meus pais para o procedimento e eu falei assim: "Tecnicamente eu não preciso do meu marido, né, só vamos transferir e pronto". Sim, Bem porque bem já estava prática, lá, já estava lá, já já tinha já coletado tudo, estava tudo certo. aí quando eu cheguei, você entra assim, eu tinha que ir para o lado esquerdo, subir a escadinha, tal, e eles me chamaram, abriram a porta do lado direito, e eu sabia o que tinha acontecido. Eles descongelaram o embrião, e o embrião não estava bom para ser transferido. E aí eles me encaminharam para a sala do médico, e eu estava com, né, bexiga cheia para transferir, e aí eles abriram a porta, e aí eu já comecei a chorar. Foi a primeira vez que eu chorei na frente desse médico. E aí eu cheguei pra ele falou assim: "Olha, o embrião não estava bom, na hora que descongelou ele não estava bom", e eu ficava pensando assim: "Não foi isso que eu falei quando eu vim na consulta, que corria o risco", né, mas eu só pensando, porque ele é o profissional, ele fez curso nos Estados Unidos, ele que Sim, lida com um monte de pessoa. Eu sou só uma mãe querendo o meu sim, filho. Aí ele falou, daí eu sempre fui muito assim, eu sempre enxerguei o meu bebê lá no fundo. Então, caiu aqui, tirou uma trompa, tal, pra mim é assim, ok. Quando ele falou, eu falei assim: "Tá bom, e o que que a gente tem que fazer?". Aí ele surtou, ele falou assim: "Tá bom não, tá bom não, s a gente não tá conseguindo, seu bebê não sei o quê, né, não dá certo, a gente vai ter que fazer uns exames mais aprofundados, porque vamos fazer exame genético, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo".
E aí ele me encaminhou para o departamento financeiro para me falarem os custos das coisas e não para a sala da psicóloga. Nossa. Aí eu conversei, chorei bastante, tal, voltei, devolvi uns remédios que eu tinha ali e tal. E aí fui para casa com a certeza que eu não ia voltar lá, né. Contei para o meu marido ficou bem abalado também, mas a gente meio que já estava, sabe quando você tá inseguro? Sim, A gente já sabia que não ia dar, tinha alguma coisa. E esse é meu sétimo bebê, que esse é o único que não morou em mim. Mas, ele foi congelado, então, eh, eu rezei por ele por todo o tempo que ele estava lá, porque eu só tinha ele, sim, eu só tinha ele. Ele era a minha esperança de julho a outubro, né. Então, embora ele tenha sido o único que não morou em mim, ele é meu filho, era muito especial, sim. né. E aí algumas pessoas não meio que parece uma loucura, assim: "Nossa, mas nem estava na barriga, ela tá chorando", mas, o tanto de energia, o tanto de emoção, o tanto de sentimento que tem num processo de Sim, isso que eu ia falar, é o fertilização processo, não tem é muito tudo que você complicado. tá vivendo, que você tá sentindo, tudo isso junto, pega toda essa história que você contou desde o comecinho e junta tudo isso dentro de É você. muita coisa. É muita coisa, não tem como você, né, não chorar ou não sentir, não tem como: "Ah, tá bom, não deu certo", ou "Tá bom, ele só estava lá". Não, não é isso, não é sobre isso, né. Sim. Então quando você pensa assim, algum momento desse processo, você pensou em desistir, tipo: "Não quero mais"? É, Porque você só veio contando a tua jornada, então, né, você é pensou: "Não quero". eu não pensei isso até aí. Daí, então eu liguei para uma prima minha, que eu sabia que estava grávida, que ela tinha endometriose, ela fez um processo, assim, né, e ela me indicou uma médica de São Paulo, a doutora Graciela Morgado, especialista em endometriose, e também fertilização. E aí, nesse mês, eu liguei pra lá, eu consegui a consulta para o dia 29 de outubro, tipo, isso pra mim era muito claro, assim, eu vou atrás do meu filho. Sim, E aí eu fui, levei todos os exames, toda a bagagem que a gente tinha, ela pediu mais trocentos exames, alguns não faziam em Curitiba, só consegui fazer em São Paulo. E aí a gente começou o processo, fez 2 baterias de a gente fez uma dieta super rigorosa, eu emagreci 13 quilos, meu marido emagreceu 13 quilos, a gente fez uma super restrição com o objetivo claro que é: a gente vai conseguir esse bebê. Suplementação, atividade física, um outro protocolo, uma medicação um pouquinho diferente, mas no mesmo laboratório. E aí daí começou a pandemia. Ia fazer o processo, foi bloqueado, daí a gente fez em maio, a retirada dos primeiros óvulos, e aí tinha 9, fertilizou 7. Não, tinha também um esquema assim: "Ai, só tem um bom, tem 3 que não estão muito bons, a gente vai", daí fomos fazer um exame, dos espermatozoides do meu marido, e aí milagrosamente, tipo, ai, tem um, tem 2, ela ligou pra gente um dia antes, daí a gente falou assim: "Nossa, ela ligou um dia antes, eu não atendi", morreram, né, a gente chorou, 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 daqui a pouco ela, conseguiu ligar de novo, ela falou assim: "Vocês não acreditam, 7, tem 7 fertilizados, tal, e não sei o quê". Eles, por algum motivo, na hora que viram não tinha, e agora tem 7. E aí tinha 7, só que ela falou assim: "A gente vai fazer mais um". E aí a gente fez mais um procedimento, e nesse outro procedimento, quando saiu, tinha 5 óvulos. E aí eu saí meio chorando, assim, eu falei: "Eu não quero mais, eu não aguento mais, pra mim chega, eu não aguento mais", até porque eu já tinha 7, né. sim, Assim, é muita coisa pra mim ficar sem cirúrgica, sem cirúrgica, sim, era e aí muito desgastante desses mesmo. 5 ficaram, 4 foram fertilizados, ficaram 2, então eu tinha 9. E aí eu comecei daí a gente marcou, ela queria fazer transferência em agosto, eu falei: "Em agosto eu não faço". Em agosto eu não faço. Agosto não é um mês pra gente falar de fertilidade comigo. Vamos esperar então setembro. E em agosto eu comecei a fazer terapia, porque eu falei: "Eu não quero levar essa carga pra esse bebê, essa carga de todas essas perdas". Então eu fiz uma terapia, assim, bem intensiva, daí, né, durante todo o processo, tal. A gente fez a transferência no dia 3 de outubro, e aí eu tive um beta gigantesco, maravilhoso, que a gente achava que era gêmeos e poderia ser mesmo.
Sim, pela quantidade de óvulos que tinha. E aí depois, esse beta triplicou e a gente foi fazer o exame e teve um sangramento e não ouviu o coração e não sei o Nossa. quê, mas daí deu tudo certo, Samuel tá aí, a gestação toda a gente passou sem saber e daí o que que acontecia? Eu falei: "Eu não quero saber o sexo, eu não vou definir nome, isso não importa". Porque não importa, eu já tive quantas meninas e quantos meninos e já sonhei quantas decorações de quarto e já comprei tantas coisas, sabe. Sim. Agora não é isso que importa, eu só quero meu bebê.